Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Bhaskara foi um matemático, professor, astrólogo e astrônomo indiano, o mais importante matemático do século XII e último matemático medieval importante na Índia. Filho de um astrólogo famoso chamado Mahesvara, tornou-se conhecido pela complementação da obra do conterrâneo Brahmagupta, por exemplo, dando pioneiramente a solução geral da conhecida equação de Pell e a solução de um problema da divisão por zero, ao afirmar também pioneiramente em sua publicação um trabalho em 12 capítulos que tal quociente seria infinito. Tornou-se chefe do Observatório Astronômico a Ujjain, cidade onde ficou até morrer e o principal centro matemático da Índia na sua época, que foi uma fama desenvolvida por excelentes matemáticos como Varahamihira e Brahmagupta, que ali tinham trabalhado e construído uma forte escola de astronomia e matemática. Sua obra representou a culminação de contribuições indo-anteriores. 6 trabalhos seus são conhecidos e um 7º trabalho reivindicado para ele. É considerado por muitos historiadores como uma não falsificação posterior. A fórmula de Bhaskara, utilizada para determinar as raízes de uma equação quadrática, mostrada a seguir. O livro mais famoso de Bhaskara, Acharya, é Lilavati, obra elementar dedicada a problemas simples de aritmética, geometria plana, que são medidas, e trigonometria elementar e combinatória. A palavra Lilavati é um nome próprio de mulher, que a tradução seria graciosa. E a razão de ter dado esse título a seu livro é porque provavelmente ele teria desejado fazer um trocadilho comparando a elegância de uma mulher da nobreza com a elegância dos métodos da aritmética. Numa tradução turca desse livro, feita 400 anos mais tarde, teria sido inventada a história de que o livro seria uma homenagem à filha que não pôde se casar. Galileu Galilei nasceu em 15 de fevereiro de 1564. Seu pai queria que ele fosse médico e o mandou estudar em Pisa. Mas o jovem estava mais interessado em física e matemática. A votação do aluno também descontentou o professor Horácio Morandi, que o estimulava a seguir a carreira artística. Sua primeira contribuição à ciência se deu no Duomo de Pisa. O sacristão acabara de acender uma lâmpada pendurada numa longa corda e o empurrara. O movimento pendular foi medido com as batidas do coração de Galileu. Ele percebeu que o tempo de cada oscilação era sempre igual e formulou a lei do isocronismo do pêndulo. Assim encontrou o primeiro uso prático para aquela regularidade e desenhou um modelo de relógio. A famosa torre inclinada de Pisa fez parte de uma outra experiência para contestar a tese de Aristóteles, de que, quanto mais pesado fosse um corpo, mais velozmente cairia. Galileu deixou cair da mesma altura 2 esferas iguais em volume, mas de peso diferente. Ambas tocaram o solo no mesmo instante. Em seu livro, Saggiatore, o experimentador, combateu a física aristotélica e argumentou que a matemática deveria ser o fundamento das ciências exatas. Galileu desenvolveu os fundamentos da mecânica com o estudo de máquinas simples, alavanca, plano inclinado, parafuso e etc. Entre suas criações se destacam o binóculo, a balança hidrostática, o compasso geométrico, uma régua calculadora e o termobaroscópio, feito para medir a pressão atmosférica, porém serviu como termômetro. Em 1609, construiu um telescópio muito melhor que os existentes e explorou os céus como nunca fora feito antes. Além de estudar as constelações Pleiades, Órion, Câncer e a Via Láctea, descobriu as montanhas lunares, as manchas solares, o planeta Saturno, os satélites de Júpiter e as fases de Vênus. As descobertas foram publicadas no livro Sidereus Nuncius, Mensageiro das Estrelas, em 1610. A partir de suas descobertas astrônomicas, defendeu a tese de Copérnico, de que a Terra não ficava no centro do universo. Como essa teoria era contrária ao dogma da Igreja, foi perseguido, processado 2 vezes e obrigado a negar suas ideias publicamente. Foi banido
para a vila de Arcetri, perto de Florença, onde viveu um regime semelhante à prisão domiciliar. Morreu em 8 de janeiro de 1642. As longas horas ao telescópio causaram sua cegueira. Mais de 3 séculos após a morte de Galileu, a Igreja reviu o processo de Inquisição e decidiu pela sua absolvição. Aristarco de Samos é o primeiro estudioso que propõe o modelo heliocêntrico do sistema solar, colocando o Sol e não a Terra no centro do universo. Foi um dos muitos sábios que utilizaram a legendária Biblioteca de Alexandria, na qual se reuniam as mentes mais privilegiadas do mundo clássico. Naquele tempo, a crença dos estudiosos seguia o pensamento mais óbvio, o de que o universo girava em torno da Terra, ou seja, o sistema geocêntrico. Os astrônomos daquele tempo viam os planetas e o Sol darem a volta no céu, os que faziam pensar que a Terra devia se encontrar no centro de tudo. Inclusive, as próprias colocações de Aristóteles, feitas poucos anos antes de Aristarco, não deixavam dúvidas com relação de que não só a Terra estava no centro do universo, mas que as estrelas e a Lua se encontravam em órbitas fixas que giravam em torno da Terra. Falar sobre o Apolônio de Perga, matemático grego chamado o Grande Geometra. Viveu durante os últimos anos do século III até os princípios do século II a.C. Autor do famoso Tratado de Seções Cônicas, que é considerado como uma das principais obras científicas da Antiguidade, dando-lhe assim o direito de ser a mais eminente figura da ciência grega no campo da geometria pura. Dos 3 grandes matemáticos do helenismo, Euclides, Arquimedes e Apolônio, este último tem sido o menos conhecido ao longo dos tempos. Apolônio representa a grandeza técnica especializada e o virtuosismo geométrico por excelência. Os dados da vida de Apolônio são escassos e quase todos de notas que aparecem nas introduções dos diferentes livros de cônicas. Apolônio nasceu em Perga, na Panfilia sul da Ásia Menor. Foi provavelmente um dos índios mais jovens que Arquimedes. Parece que estudou e passou muito tempo em Alexandria, cujo o museu e a biblioteca constituíam naquela época o centro do saber ocidental. Apesar disto, parece estranho que não haja referência nos livros de sua obra mais grande, as Cônicas, a nenhum dos 6 de Alexandria. Apolônio foi também um dos astrônomos célebres. O modelo matemático favorito da antiguidade para a representação do movimento dos planetas deve-se a ele. Apesar de sua produtividade científica, só 2 dos muitos tratos de Apolônio se preservam em grande parte. Todas as versões gregas de dividir segundo uma razão se perderam há muito tempo, mas não há antes de ser feita uma tradução árabe. Em 1706, Halley, amigo de Newton, publicou uma tradução da obra para o latim e depois disso apareceram traduções em línguas atuais. Não interessa, eu te amo. Largue tudo e volte para mim. Vou falar sobre o matemático Al-Khwarizmi. São poucos os detalhes conhecidos sobre sua vida. Porém, é certo que se aprofundou no estudo de várias ciências como a aritmética, a álgebra, a astronomia, a geografia e sobre o calendário, tendo escrito tratados em todos esses campos do conhecimento. Alguns de seus trabalhos foram traduzidos para o latim e estudados pelas mentes mais avançadas da Europa na época, contribuindo para que o continente se libertasse do domínio intelectual da Igreja, preparando as bases do humanismo renascentista. Seus tratados são, até hoje, reconhecidos, valorizados e ainda empregados. Por isso mesmo, ele é considerado uma das maiores mentes científicas do período medieval e mais importante matemático muçulmano, ganhando merecidamente o título de pai da álgebra. Neste campo, destaca-se seu livro matemático, que em português é chamado de Compêndio sobre Cálculo por Completude e Balanço. É um dos principais livros de matemática das universidades europeias. Considerado o primeiro tratado dedicado à álgebra, apesar de ter notoriamente se baseado em antigas fontes indianas e gregas, é um de seus trabalhos mais célebres e foi seu título que nos legou o termo álgebra.
A sua obra, que é chamada em português de O Livro de Adição e Subtração de acordo com o cálculo hindu, é por sua vez um clássico da aritmética, responsável por apresentar os números arábicos, na verdade indianos, incluindo zero aos europeus. O texto original árabe se perdeu, restando apenas uma tradução contemporânea em latim. Neste trabalho, Al-Khwarizmi lida com as 4 operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como com as frações comuns e sexagesimal e da extração da raiz quadrada. Prima donna girl, would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me. Maria Gaetana Guinness nasceu em Milão, dia 16 de maio de 1718. Foi uma linguista, filósofa e matemática italiana. A Guinness é reconhecida como tendo escrito o primeiro livro que tratou simultaneamente do cálculo diferencial e integral. Escreveu em latim a obra Proposições Filosóficas, publicada em Milão em 1738, mas o que a tornou notável foi a sua obra Instituições Analíticas, traduzidas para o inglês e para o francês. O livro foi além dos tópicos sobre filosofia e abordou mecânica celestial e teoria da gravidade de Newton. Durante uma década, a Guinness escreveu uma obra de 2 volumes. O primeiro deles, com mais de 1000 páginas, e tratava de aritmética, álgebra, trigonometria, geometria analítica e cálculo. Abrangia equações diferenciais. Foi a primeira obra dela que uniu as ideias de Newton e Leibniz. É dela também a teoria chamada curva de Arquimedes. Faleceu numa instituição para idosos em Milão, chamada Pio Albergo Trivulzio. De quem você vai falar? De perda. Mas que eu entendi. O século... Volta aí. O planeta e o Sol darem a volta... Ai, puta que pariu! Ele foi um dos muitos... Maria Gaetana Guinness. Ainda vai a roda. Artístico chamado áticos como Varahamihira You wanna have the government